sou Daiane, me formei em pedagogia pela UERJ e eu tenho 26 anos. Hoje eu sou professora de educação infantil em uma escola privada, faço parte de alguns trabalhos voluntários também com população de rua e ativismo em direitos humanos. Legal. E aí você fez, né, Daiane? Você, né, se formou há 2 anos na UERJ? Vai fazer 2 anos, né? E aí, no início do ano passado eu já foi só para o TCC. Sim. E durante o seu curso, né, durante o seu curso de graduação em pedagogia, né, a gente está vendo na sua camisa, você participou de um projeto, né, de iniciação científica. Você poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Sim. Eu participei, né, foi no ano de 2017, participei do seu grupo de pesquisa, né, Sujeitos em Trânsito, e foi um momento, assim, fundamental na minha formação. Eu penso que seria importante se na faculdade houvesse uma forma de todos os alunos, né, da mesma forma como é obrigatório a gente entrar lá no PPP, depois ir para a Mono, ter algo de iniciação científica, assim, seria um sonho, porque para mim foi muito agregador e contribuiu muito para a formação, seria muito diferente se eu não tivesse tido essa oportunidade, te agradeço, porque é difícil para a gente que precisa trabalhar e estudar, porque os horários, até dos próprios professores, né, que acabam tendo o horário da tarde disponível, tem toda essa questão logística também. E a participação no grupo, eu recebi a bolsa do CNPq, né, não tive problemas na época com atrasos, ainda bem, e foi um momento difícil, né, ali entre 2017 e 2018, que a UERJ estava passando por um dos períodos mais críticos, e né, na iniciação, a gente iniciou a pesquisa sobre o bandeirantismo. No momento, né, de início, eu tinha o conhecimento de que era uma revista, e você disponibilizou, né, os seus exemplares do acervo, e na pesquisa, de início, eu tinha essa noção de que era uma revista, então eu apresentei pela primeira vez no nono seminário, né, Redes e suas tecnologias, na UERJ, no eixo de História da Educação, e nessa apresentação, que estava ainda uma pesquisa muito recente, eu levei o título de A Revista Bandeirantes, Apresentação e Representação da Mulher Bandeirante, que a partir da análise ali, né, das capas, principalmente, tinham sempre como se fosse um padrão, né, da mulher sorridente, tá, sempre bem, né, parecidas, né, uniformizadas, e eu tive de primeira, assim, essa análise, e depois a gente continuou. No mesmo ano, eu participei da Semana de Iniciação Científica da UERJ e levei também a pesquisa, ainda intitulada da mesma forma. E depois, em 2018, participei novamente da CEMIC, e aí a pesquisa já tinha caminhado um pouco mais. Essa questão da mulher, a gente conversava bastante, né? Quem eram essas mulheres? Por que, né? Tantas orientações ali, né, a revista como se fosse um manual, e aí na CEMIC de 2018 eu levei essa a questão da mulher, né, intitulei de Bandeirantismo, um movimento feminino não feminista, que a gente não mergulhou, né, na pesquisa, partindo para esse caminho, mas que são muitas questões, assim, a serem ainda pesquisadas, mas toda a temática foi o que me levou para o TCC. Né? Resolvi dar continuidade, aprofundar mais os números da década de 40, né? E me levou até o TCC. Mas antes de a gente falar do TCC, que a gente vai falar, eu acho que você precisa situar um pouco a pessoa que está assistindo em torno do que foi o bandeirantismo, né? Você começou falando da revista, e que revista é Bandeirante? O que é isso? Eu acho que você vai relacionar, né, a revista com esse movimento, que é mais amplo. O que foi o bandeirantismo, então? Eu vou iniciar falando o que foi o bandeirantismo,
e depois explicar o que foi esse impresso, né? Que de primeira a gente entendia como uma revista. O Movimento Bandeirantes, ele foi fundado em 1919 e surgiu a partir do escotismo, que foi criado pelo Robert Baden-Powell, e o bandeirantismo foi criado primeiro na Inglaterra, né, como guidismo, o nome, e a partir da esposa do Baden-Powell, a Olave Baden-Powell, foi criado esse movimento e que chegou no Brasil após a Primeira Guerra. Ela enviou uma carta para uma mulher que era da elite brasileira, né, May Mackenzie, e nessa carta tinha essa proposta desse movimento parecido ali com o escotismo para meninas. E teve uma reunião, e nessa reunião, uma das mulheres que estavam lá era Jerônima Mesquita, uma enfermeira que trabalhou na guerra, e ela tinha muita presença e muita visibilidade na sociedade brasileira. Então, essa foi uma das mulheres que foram as primeiras chefes do bandeirantismo. No Brasil. Isso, no Brasil. E ela solicitou a um professor chamado Jonathan Serrano que desse um nome para o Brasil, né? Ela queria um nome que fosse brasileiro. E ele foi fazer uma busca pela história do Brasil e achou os bandeirantes paulistas, que a partir da visão dele, né, eram pioneiros, desbravadores e que abriam caminhos. Então, né, escolheu esse nome Bandeirante, influenciado, né, em homenagem aos bandeirantes paulistas, e ficou esse nome. E o movimento era um movimento para meninas, né, e moças, e tinha uma educação voltada para isso, com esse fim específico de formar meninas para serem bandeirantes. E aí entra o impresso, né? Que agora eu falo do impresso e também de como era esse movimento, porque o impresso trazia isso, né? O impresso foi uma forma de disseminação dessas ideias, de chamar as meninas para o movimento, mostrar como é. E de início foi em formato de jornal, que depois, né, no início da pesquisa eu não tinha esse conhecimento, achávamos que era uma revista, mas primeiro foi o formato de jornal, e depois, alguns anos depois, teve essa transformação para revista, e eu acredito que no momento que era jornal também foi quando apareceu no Correio da Manhã, né, que tinha algumas páginas dedicadas ao bandeirantismo. E esse movimento, no impresso, ficava evidente, né, as características, quais orientações eram essas que tinham para as meninas, né? Na análise das colunas, das matérias, era visível um caráter formativo, né, educativo também, voltado para elas, e havia um código, né, com 10 formas, 10 atitudes, 10 formas de seguir ali no movimento, né? E nesse código trazia, né, todas essas orientações que, além disso, elas deviam seguir também o que as chefes, que, né, eram mulheres mais velhas, mais dedicadas, né, ao movimento, e além de seguir o código, elas deviam vestir-se, comportar-se como as chefes diziam. E, pelo que mostrava na revista, era uma coisa recatada, digamos assim, né? Que não se mostrasse muito e deviam servir ao próximo e participar de missas e eventos. E aí entra essa relação do bandeirantismo com a Igreja Católica. Não era exposto, assim, né, que era um movimento católico, mas era muito próximo. Né? Vinham, às vezes, orações nas revistas, tinha a presença de padres assinando matérias, e a própria questão da vertente, né? As 3 vertentes era servir a Deus, à pátria e ao próximo. Deus estava ali entrando de um modo, né, bem cristão nas páginas da revista e no próprio movimento. E, além disso, havia um lema, né, que era o Semper Parata, que é do latim, uma expressão, que era estar sempre pronta para ajudar, para acolher, para caminhar junto.
porque havia esse caráter, assim, de coletivo, né? O movimento tinha aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, e elas viajavam bastante. A gente acredita que a maioria do movimento eram de famílias abastadas, né? Nas análises dos exemplares, aparecem até que elas faziam trabalhos de caridade em comunidades, né? Levando comida, até ajudando no reforço escolar, coisas desse tipo. Então, acredito que era um movimento da elite, não era um movimento, digamos assim, popular. Até porque elas precisavam comprar uniforme, viagem, acampamento. Então, se a gente para e pensa, isso não é uma coisa acessível para todos, né? E a partir das colunas e das matérias, aparecia essas notícias, né, das viagens, a comunicação entre os grupos dos diferentes locais. Tinha algumas colunas em que as meninas pediam uma ajuda a uma figura que a gente não conseguiu, né, descobrir. Na pesquisa não foi possível identificar quem era essa pessoa. A coluna se chamava Dona Sabichona. Sim. E as meninas ali compartilhavam suas angústias. É muito parecido assim com revista que a gente, na época de adolescência, já leu, né? Que mandava uma pergunta e tinha alguém respondendo. Só que essa Dona Sabichona, a gente fica se perguntando quem era ela, né? Era uma mulher... Você entrou no ponto importante. Eu acho até importante que seja dito, né, que como você foi bolsista, de CNPq, é importante mostrar também que você foi bastante produtiva, né? Então, além de ter participado de congressos, né, de seminários, eventos acadêmicos, como você já colocou aqui, uma dos produtos, né, dessa bolsa foi aquele capítulo de livro. Sim. E aí a gente analisou especificamente essa coluna. Então, sim. Você poderia falar um pouco do processo de escrita desse capítulo que nós publicamos lá no livro organizado pela professora Ana Cristina Mignot? Sim, foi algo que faz parte também dessa trajetória, né, da iniciação científica. Nesse texto, nós analisamos essa parte da revista, essa coluna que é da Dona Sabichona, onde, assim era chamado, né, onde as meninas compartilhavam suas angústias, suas dúvidas, até agradecimentos, elogios, e que essa parte mostrava que as meninas tinham dificuldades também ali de estar no movimento, né? Não era tudo tão lindo e tão bonito como aparecia nas capas, que elas estavam lá sorridentes, bem, fazendo alguma coisa. Tem, em uma dessas, né, uma bandeirante, ela dizia que ficava se sentindo mal porque ela não conseguia seguir todas as orientações, né? Ela até rezava, mas ela não respeitava o pai e a mãe, alguma coisa assim nesse sentido. E isso me remeteu muito a uma coisa cristã, né? Aquela coisa de honrar o pai e a mãe, de seguir, né? E quando ela diz que está orando, era algo que o movimento exigia, né? De uma certa forma. E aí a Dona Sabichona aparecia ali numa forma mesmo de mestra, assim, né? Da sabedoria bandeirante para acalmar ali e orientar, né? Seguia nessa orientação, nessa formação das meninas. Era uma forma delas desabafarem, digamos assim, mas que ali, talvez de uma forma mais leve, ela ia, né, moldando, orientando como era essa forma de ser bandeirante. Sim. E um outro desdobramento, tanto da sua bolsa, né, como do seu TCC, foi que nós publicamos recentemente um artigo, né, que foi sobre... Sim, o artigo. Foi baseado no seu TCC, né? Sim, foi um momento importante, porque é muito difícil, Alexandre, depois da faculdade, assim, quando a gente se forma, quando a gente não permanece na academia, a gente fica um pouco perdida. Diz assim, que caminho a gente segue, né? E aí a gente precisa trabalhar, então as coisas se conciliarem. E o artigo veio num momento muito legal,
que parece que acendeu assim uma chama de caramba, olha quanta coisa tem aí para dar continuidade, né? Para continuar a pesquisa. E foi tanto que depois do artigo publicado eu retomei e descobri algumas coisas que, né, ainda são tão um pouco superficiais, mas que o movimento bandeirante no Brasil ele teve alguns conflitos com o movimento de escotismo feminino de São Paulo. Não era algo que na pesquisa eu descobri. E aí, pesquisando algumas leituras, assim, eu vi que houve ali uma coisa um pouco conflituosa. Existia um escotismo feminino também. Coexistiu com o bandeirantismo. Não entendi. Coexistiu com o bandeirantismo, escotismo. Sim. E aí, o pouco que eu li é como se eles, que de primeira, o movimento escoteiro feminino não queria se juntar com o bandeirantismo, e aí eles ficaram entrando em conflito, porque no bandeirantismo havia essa questão da religião católica, e no movimento do escotismo eles achavam que não tinha que ser nada de cunho religioso. Eu não avancei na leitura para entender aonde chegou, porque, né, aí eu não sei se eles se juntaram, como foi, mas que houve esse conflito, que era em São Paulo. Daiane, e ainda vai ter uma terceira vertente, que são as desbravadoras, que eu não sei quando surgem, mas eu sei que as desbravadoras têm um viés mais protestantismo. É isso mesmo? Então, olha aí, tem 3 questões: o escotismo, o bandeirantismo e as desbravadoras. Você teria que achar no tempo em que momento elas coexistem. Sim, é um outro caminho, porque, né, na pesquisa sobre o bandeirantismo não vai aparecendo, né? É uma coisa até a se pensar, porque mostra só e eles sempre se referem ao escotismo de lá da Inglaterra, né? Do Baden-Powell. E não mostra esses movimentos que coexistiram, né? Se surgiram ao mesmo tempo, como que foi isso? Eu descobri dessa questão do conflito, né? Mas é mais um caminho aí para seguir, além da própria questão da mulher, né? Que, pensando em mulher, será que essa mulher tinha um pensamento feminista em algum momento ou não? Não, essa é uma boa questão, porque eu já li também a respeito, Daiane, que elas, na verdade, o bandeirantismo em si, essas mulheres, muitas dessas mulheres, elas combatiam a expansão de um feminismo, de uma emancipação sexual das mulheres e tudo mais. Então, eu acho que era um movimento antifeminista. Fica uma grande questão. Feminista. Sim, fica uma grande questão mesmo, porque tinha todo uma proximidade com o governo, né? Não que o movimento feminista, né, não é afirmar que o movimento vai ser sempre contra o Estado, mas representações da época não representavam ideias emancipatórias, né? Ideias de liberdade, que havia alguma semelhança a algo, nem que seja da questão do pensar. Daiane, para concluir, você então indica o que para quem estiver curioso de saber mais sobre esse tema? Você teria alguma leitura, assim, para indicar? Então, por enquanto, eu só tenho artigos seus. Tenho um em coautoria comigo. Eu indicaria esses artigos, porque tem alguns outros, mas não com a questão do impresso, né? Falar do impresso e do movimento é algo que a minha pesquisa, a sua pesquisa, traz de inédito. Então, isso que eu acho que é muito interessante e importante para a história da educação é a gente conseguir pesquisar esse material que é inédito, é pouco explorado, né? A gente encontra algumas coisas, mas não está relacionado diretamente ao impresso. Então, isso faz com que tenha muitos caminhos, muitas possibilidades. Então, as leituras que eu recomendo são os nossos artigos.